Fala aí, galera, aulinha para a gente entender aí melhor o que é o impulso, quantidade de movimento e aplicar isso posteriormente nas colisões, que vai ser um método, vai ser um tipo de questão que a gente precisa dos conhecimentos prévios aí de impulso, quantidade de movimento. Galera, para a gente poder começar, é muito importante a gente entender o primeiro conceito, que a gente explora aí, que é o conceito de impulso gerado por uma força. Vem comigo aqui então rapidinho, só para a gente poder entender o processo todo. Imagina que eu tenho uma força e essa força está sendo aplicada sobre um corpo, certo? E aí pode ser qualquer uma das forças que a gente já trabalhou, peso, normal, tração, enfim, qualquer uma delas. Ou uma força F, por exemplo, que é o meu caso aqui. Eu vou aplicar essa força F durante um intervalo de tempo qualquer aí. Ou seja, por exemplo, aplicando aqui uma força durante 10 segundos. Aplicando essa força durante 10 segundos, eu pude movimentar meu bloco, algo aconteceu ali. E a minha pergunta é, quanto foi o impulso gerado? O que é impulso? Porque algo aconteceu nesse intervalo de tempo. E é essa análise que a gente quer fazer agora, não pensando mais na dinâmica, que a gente pensava lá na consequência, que era a aceleração gerada por uma força resultante. Não pensando também no trabalho realizado, que seria, aplicando uma força, você conseguiria transferir uma certa quantidade de energia ali. Eu estou pensando de uma outra forma, uma outra análise agora. Na verdade, é uma análise muito mais vetorial do que a gente tem aqui. Para a gente entender o que é essa coisa que a gente chama de impulso, a gente tem que entender primeiro o que é o impulso. Bom, vamos lá. Imagina que você está querendo pular, por exemplo. Para você poder pular, você tem que empurrar o solo para baixo e o solo empurrar você para cima. Ação e reação. Bom, no momento que o solo te empurra para cima, você consegue, então, sair daquele seu estado, que poderia ser de repouso, e começar a ganhar velocidade. Você pode sair dali e pular, por exemplo. Cara, repara que, se você pular num tempo curtinho, por exemplo, fizer assim, ó, pronto, pulei aqui rapidinho, se você der uma aplicação de força durante um tempo muito curto, você vai ganhar pouco impulso. Cara, na verdade, impulso é o que a gente entende mesmo na vida como impulso. Então você ganhou pouco impulso aí porque você aplicou durante pouquinho tempo. Agora, se eu pegar a mesma força que eu estou aplicando no solo e ele aplicando de volta em mim, só que eu vou estender mais o tempo. Ou seja, eu vou pegar, em vez de dar um saltinho, eu vou botar lá, vou descer lá embaixo, que nem quando um jogador de vôlei vai bloquear, por exemplo, ele quer ganhar muito impulso. Então ele vai lá embaixo e ele pula. No momento que ele pula, ele consegue pegar muito impulso. Cara, essa força que foi aplicada pelo solo em você atuou durante muito tempo. Então ela conseguiu aplicar sobre você um impulso maior do que aquela anterior. Por exemplo, você vai nadar, você está na piscina, você quer sair dali, você vai na borda e faz o quê? Dá um impulso na borda. Você aplica uma força na parede, a parede aplica de volta uma força em você e, consequentemente, no intervalo de tempo aí que ela foi aplicada, você conseguiu ganhar um impulso. Se você for rapidinho na borda, você ganha pouco impulso. Se você ficar um tempo ali considerável na borda, você ganha mais impulso. Então a ideia da grandeza do impulso, ela está diretamente relacionada a uma força ser aplicada e o tempo que leva na aplicação dessa força. Então vamos definir o que é impulso? Vamos lá. Eu apliquei a força durante um tempo. Como é que eu calculo esse impulso gerado? O impulso, que aqui, ó, repara, esse impulso, ele vai estar apontando para onde está a nossa força. Se a força que eu estou trabalhando está para lá, ela gera um impulso nesse cara também para lá. Então, esse impulso, ele é calculado pela força. Quanto mais força você aplicar, mais impulso você consegue gerar. Mas também depende do tempo. Se eu aplico durante muito tempo, eu tenho muito impulso. Então, a gente consegue definir o impulso através de força vezes tempo. Só repara nas unidades aqui, ó. O tempo é medido em segundos. Boa. E a força? Fala pra mim aí, fala pra mim. Newtons, cara, perfeito. Cuidado aqui agora, que o impulso ele tá dando newton vezes metro. A gente não fala isso em newton por metro. A gente fala isso em newton metro. Então a gente tem, aliás, desculpa, metro não, newton segundo, né? Newton vezes segundo. A gente não fala newton por segundo, a gente fala newton segundo. É o filho do Newton aí, né? O Newton segundo. Piada maravilhosa essa, né? Então temos aí o nosso Newton segundo, que é a unidade de impulso. Mas você reparou que eu botei um vetor
Lembra que eu comentei que a nossa análise agora seria muito mais vetorial. O impulso é um vetor e a força é um vetor. Se você adotar um referencial positivo, referencial negativo, você pode ter impulsos negativos que seriam gerados por forças negativas, ou seja, no seu referencial negativo. Então não esquece, impulso é um vetor e força é vetor. A gente está falando do impulso, que é uma grandeza vetorial. Então não esquece que é um vetor. Somar impulsos não é somar necessariamente os valores deles. Show de bola? Mas galera, prestem atenção em mais uma coisa. O impulso, ele está para onde eu apliquei a força, concorda? Então, o impulso, ele tem a mesma direção e sentido da força. Não tem mesmo módulo não, tá? Porque você teria que fazer a continha para calcular o impulso. Então, tem mesma direção e sentido, ou seja, aponta para o mesmo lado que a nossa força F está sendo aplicada aí. Lógico, você pode ter impulso gerado por várias forças ao mesmo tempo. E aí você tem que trabalhar com todos os impulsos e descobrir a resultante dos impulsos. Ou descobrir a força resultante e calcular o impulso dessa força resultante. Show de bola? Não esquecendo que aqui a força é constante. Então, ó, importante, tem que ter um valor para você poder jogar ali, porque a força é constante. Mas Dani, peraí, existem forças aí que eu conheço que variam. Por exemplo, a força elástica, ela varia. Pode ser que eu esteja empurrando alguma coisa com mais força, depois menos força. Como é que eu vou fazer para calcular o impulso de uma força que está variando? Amigo, quando a gente tem forças variando, grandezas variando no geral, por exemplo, a velocidade variando, a gente costuma apelar para um gráfico. E é para isso que a gente vai apelar para poder descobrir quem seria esse impulso. Só repara comigo, impulso é força vezes tempo. Vamos no gráfico ali rapidinho? Vem comigo. Ó, um método para a gente poder resolver isso aí seria o seguinte. Repare, eu tenho força e tempo. Impulso não é força vezes tempo? Lembra que para a gente poder descobrir o que a área do gráfico representa para a gente faz o produto dos eixos? Então, força vezes tempo, a área então vai me dar o quê? O impulso. Se eu tenho um gráfico de uma força qualquer variando lá, se eu tiro a área desse gráfico, a gente pode dizer o seguinte, a área desse gráfico representa para a gente, essa área, ela vai representar o valor do impulso. Ah, Dani, mas você botou um N e um módulo ali? Sim, exatamente, porque olha só, a unidade da área não é a mesma unidade do impulso. O impulso é Newton segundo. Aqui a gente está falando de área que seria medida em centímetro quadrado, metro quadrado, enfim. Então, é o mesmo número, o mesmo valor. E em módulo, porque a área é sempre positiva. Então, se a gente tem a área sempre positiva, lembrando que o impulso pode dar negativo ou positivo, a gente tem que tomar cuidado de botar esse módulo aí. Eu estou falando do valor do impulso necessariamente aí. Galera, tranquilo? Então, a gente tem possibilidades aí. Se é uma força constante, eu posso calcular por F vezes ΔT. Se a força estiver variando, a gente pode usar o gráfico e com a área desse gráfico descobrir quem é o nosso impulso gerado pela força. Show de bola? Tranquilo? Então, sobre impulso, é isso que eu teria para falar para vocês. A gente vai fazer uma análise agora sobre uma outra grandeza e por aí, né, continuar falando depois sobre colisões. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu!